pilares que sustenta a proposta de trabalho que vocês estão querendo assumir como terapeutas homeopatas, um dos pilares é a matéria médica homeopática. É o conhecimento das substâncias. Diferente da alopatia e da própria fitoterapia, que entende o medicamento como um elemento que tem uma função específica, pronta e acabada, nós precisamos entender as substâncias homeopáticas como seres, como entidades que têm vida e que nós precisamos reconhecer essas vidas e acolher essas vidas, porque são essas vidas que representam os nossos pacientes. Eu quero que vocês tentem enxergar, eu tento colocar o lado mais angustiante, o lado mais difícil, o lado mais delicado. Não é porque não tenham coisas positivas, a gente destaca, mas quando eu entendo que quem procura ajuda na visão construída em nossa sociedade, que é uma buscar ajuda para curar-se, não para prevenir, nós temos que entender que as pessoas que vão buscar ajuda, elas estão em conflitos, estão com sofrimentos, estão com muitas angústias. E eu preciso entender ao máximo dessas angústias. Porque ninguém vai chegar falando dos seus traumas, dos seus bloqueios, das suas taras, das suas limitações, das suas falhas. Eles só vão se queixar das suas dores, expressando com isso a ideia de que se elas têm alguma limitação, a culpa é das dores. As dores são coisas horríveis que precisam ser eliminadas. Mas quando nós conseguimos convencer essas pessoas que a dor está expressando elementos sombrios dela mesma, que ela não está conseguindo ou não está aceitando reconhecer, a coisa começa a mudar de figura. E, em geral, ela cai fora. Não são todas as pessoas da nossa sociedade que estão dispostas a renovar a sua vida diante da realidade. Não é todo mundo. Não tenho ilusões. A maioria absoluta de nós está buscando o elemento que resolva o problema que se apresenta. Eu tenho um problema e eu quero a solução para esse problema. Eu não me interesso por mais nada. Eu estou com pouco tempo. Rapidinho, por favor. E quando eles te procuram como profissional que eles estão pagando, eles ainda acham que têm o direito de exigir de você um resultado mais do que rápido. Eu estou te pagando, não me interessa. Calha a boca e me dê o resultado que eu quero. É como chegar na banana-feira e eu quero meia dúzia de bananas. Eu quero uma dúzia de bananas. E pronto, eu não estou. Então, quando eu entendo que esse ser não vai chegar revelando a si mesmo, mas que ele me dá pistas através das suas dores, e essas pistas me levam a entender uma substância. E quando eu entendo a substância, eu entendo ele. E aí o processo se fecha. Então vamos começar hoje com amônio carbônico. Amônio carbônico é um medicamento que predomina entre os homens. Numa proporção, eu diria, 80%, 85% homens e os demais mulheres. Quer dizer que quando o medicamento predomina num gênero, ele não pode ser utilizado no outro? Pode ser usado sim, sem problema. Mas a gente vai aprendendo que tem elementos que podem fazer um par, e depois a gente vai entender qual seria o par de amônio carbônico. Então, eu vou estar aqui diante de alguém que tem magro, alguém que é esguio, alto, mas que apresenta um aspecto sisudo, um aspecto, uma expressão encovada, né? Magro, magérrimo mesmo. Nós vamos encontrar aqui a referência desse desequilíbrio na figura paterna. A figura paterna é o elemento que desequilibra esse homem. Eu já falei para vocês que vocês precisam cuidar da linhagem. A mulher que se apresenta com problema tem a questão com a mãe, com a avó, com a bisavó, e vai ter problema com a filha, com a neta, e o homem com o pai, com o avô, com o filho, com o neto. A linhagem tem peso. Eu gosto de estatísticas, eu não sei se é eu mesmo que invento essas estatísticas,
mas eu aprendi que 70% dos problemas que você possui são seus, mas 30% dos seus problemas, eles pertencem à linhagem, à sua mãe. São questões que a sua mãe não resolveu, que a sua avó não resolveu, sua bisavó não resolveu, e que se você não tomar cuidado, a sua filha não vai resolver. E é possível que você não passe essa herança para ela, esses 30%. Mas você vai ter que fazer uma revisão muito interessante da sua condição feminina, da sua condição de mulher. Independente dessa questão da orientação sexual que você venha a ter. Eles se escondem, eles se camuflam, eles querem passar, é mais louco, quanto mais eles tentam se camuflar, mais eles se destacam, né? Mas eles são vistos porque eles são totalmente fora do contexto em que eles estão, nas cores, nos sons, nos cheiros, nas atitudes, em tudo que eles buscam. Então eles gostam de questões lá do outro lado. Tem uma cultura agora, a cultura coreana, tem um nome para isso agora, tem um grupo que está crescendo muito aqui no Brasil, e aqui em Brasília então eles são admiradores desses. E você vai olhar a letra das músicas deles, é suicídio, é abandono, é depressão, são coisas assim muito densas, muito melancólicas. Esse é harmônio carbônico. E ele vai se revelar já desde a infância. Aquela criança que já de pequeno não se mistura, já brinca sozinha. Porque tem crianças que brincam sozinhas, mas elas são animadas, elas conversam, elas riem, elas fazem um monte de coisa. Essa não, ela fica ali no cantinho, de trás da cortina, ela fica num lugar que tem a sombra na casa, ela fica ali. Então são pessoas que não tomam sol, a palidez é destacada, vivem mais à noite, acordam tarde, dormem tarde, vivem no computador. E quando elas são pressionadas, qualquer pressão que elas têm, elas desmaiam. Elas perdem a consciência. O amônio ele tem esse elemento de recompor após os chiliques, como se diz, né? Os ataques histéricos, essas coisas todas. É um pai que não foi provedor, é um pai que não atendeu às expectativas. Então ele teve uma situação em que ele foi buscar a imagem do pai, a presença do pai, e o pai não negou fogo, né? Não se posicionou. E aí ele tem esse movimento de se retrair. A figura do pai está muito forte aqui. Nós vamos encontrar um outro medicamento chamado sulfur, que eles cultivam de forma muito natural a sujeira. A sujeira em sulfur é natural. Sulfur é assim, a criança, acontece exatamente assim. A mãe pega o bebê, dá banho no bebê, coloca ele na cama, pega a roupinha do bebê, veste. Quando ela vira para o lado para pegar alguma coisa para fechar, quando ela olha, o bebê já está todo sujo. Esse é sulfur. Amônio, ele se suja de propósito. Todas as vezes que vocês fizerem referência à água, elemento água, vocês precisam fazer referência simbólica a sentimentos e emoções. Água é emoção. Terra, matéria. Ar, razão. Fogo, espiritual. Então, quando você vê uma pessoa, ou ela não toma banho, tem medo de trovoada, com chuvas muito fortes, elas não lidam bem com as águas, tem muitos sonhos com águas barrentas, sendo afogado, tem medo de água, tem medo de nadar, ela tem problema com água, as emoções delas, os sentimentos delas estão todos conflituosos. Ela carrega muitos bloqueios, muitos traumas nessa área. Então ele se suja, ele tem um movimento de querer agredir, sim, mas é muito mais um movimento assim de quebrar os padrões, quebrar as normas. Ele não tem coragem de enfrentar, de gritar. A mãe briga, ele não revida, ele fica quieto, ele abaixa a cabeça e fica quieto, mas ele também não faz nada. A mãe pensa, bota ele para tomar banho, ele está lá, fica 2 horas no banheiro, o chuveiro ligado, ele do lado do chuveiro lá. Entende? Ele está caminhando para ser aquele ambra-grísia. Ele está caminhando para ser aquele ambra-grísia lá do sofá. Lembra? Então, ele está assim. Só que isso é no adolescente. Ele não tem uma vida
ele não tem uma vida social, ele tem pequenos grupos, ele se fecha em pequenos grupos, ele cria pequenas comunidades que entre eles não há afeto, não há... Ele é muito sombrio, muito denso, ele é muito revoltado com o mundo é algo nojento, o mundo é algo... E ele se torna tudo aquilo. O mundo é infame, não há diálogo, o mundo não permite, então ele não fala com as pessoas. Então ele entra mudo e sai calado, ele chega nos ambientes, então a mãe leva para a consulta. É claro que na primeira vez que a mãe vai, você acolhe a mãe por 5, 10 minutos, depois você pede para a mãe sair, você fica com o jovem. Mas é muito difícil tirar alguma coisa dele. Para você ganhar a confiança dele, demora muito tempo. Você tem que ter muita paciência. Já são pessoas que trazem uma fraqueza por essência. Elas são fracas, elas não aguentam nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de pressão. E elas se acham no direito de serem acolhidas, de serem bem cuidadas, mas elas não promovem nada em troca. Vitimização. Essa é a palavra, está carimbado na testa dela. São anarquistas, mas é uma anarquia que é muito mais assim, de ele mostrar nele. Então, como você falou, os punks, os darks, os emos, e todas essas tribos, né, skinheads, todos esse povo que eles querem sair de uma estrutura. E quando eles estão num grupo, eles são muito violentos. Mas quando eles estão sozinhos, eles só não fazem nada, eles não agredem ninguém. Mas se eles tiverem junto mais de 3, para matar uma pessoa, um dá força para o outro, um alimenta a revolta do outro, eles agem. Em grupo eles são muito agressivos, mas individualmente eles são muito covardes. E a covardia deles se expressa nas tatuagens que ele faz, naqueles negócios que eles colocam, mudam o corpo. Lembram de Actaé, a racemosa? Nós falamos, onde ela tem uma dor muito profunda na alma e ela procura provocadores no corpo para, com essa dor, abafar a dor da alma. Então ela faz piercing, então é a mulher que faz piercing, faz tudo isso, mas ela faz com o objetivo, machucar-se para não sentir a dor mais profunda de dentro da alma. E ele, Amônio, ele vai fazer isso, ele vai se machucar para machucar o outro. Para machucar o outro. Principalmente a figura paterna. Ele machuca, ele ofende, ele agride, ele está o tempo inteiro machucando a figura do pai. O pai ou o seu substituto, a figura substituta, o padrasto, o avô, o professor, o chefe. Exatamente. Deus. Ignátia é um medicamento para abuso sexual na menina. Ignátia. Todas as vezes que uma mulher apontar, todas as vezes que uma mulher registrar abuso sexual, Ignátia. Todas as vezes que um menino apontar abuso sexual, amônio carbônico. Todas as vezes que a menina reclamar de abuso sexual sofrido, Ignátia. Todas as vezes que o menino reclamar de abuso sexual, amônio carbônico. Amônio tem uma vida sexual promíscua. Não há afeto, não há sentimento. E as coisas que acontecem no corpo de Amônio são coisas muito asquerosas. Então, quando você vê uma espinha, espinha, aquele amarelão assim, sabe? Aquela coisa gordurosa, aquele cabelo seborrento, aquelas unhas encalacradas. Não há asseio, não há escova-dentes, não há trocar de cueca, não há nada. Então, eles estão na tribo deles ali. Mas eu quero que vocês entendam, eles não trazem movimento, o movimento de dor e de agressividade é com eles. Eles tiveram a decepção. Necessariamente o pai não decepcionou. A presença maior aqui talvez seja pela não ação do pai. E ele já tem aquela imagem já traz no ser aquela imagem de que um pai é um super-herói, e o pai é um banana na cabeça dele. Todas as vezes que a pessoa está diante de uma situação em que ela tem que se posicionar, ela foge.
seja com um desmaio, seja com uma desculpa, seja com uma conversa paralela, seja com qualquer coisa. São pessoas que não encaram as suas decisões. Todos têm que resolver por ela. E é claro, ela nunca vai estar satisfeita com o que decidem para ela. Mas ela não vai lá e se posiciona. Ela fica esperando e alguém toma a decisão e ela fica chateada por conta daquilo. E ela começa a se revoltar contra aquele sistema que decide por ela. Mas ela não se posiciona para decidir. Entende? Cria esse ciclo vicioso. E ela vai se tornando aquela coisa assim antipática. Porque ela tem aquela cara de entojo. Eu não consigo descrever uma cara de entojo. Alguém poderia me ajudar? Então são pessoas que têm uma debilidade física, todos os problemas de má absorção. O que leva a má absorção do corpo, dos alimentos? Raquitismo, anorexia, bulimia. A bulimia no homem, a anorexia no homem. Esse é o melhor medicamento. Ela tem uma tendência de ir contra toda a ordem que ela recebe. Ela está num movimento de contra-ordem, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, se você quer que ela sente, você diz, fique em pé, por favor, ela vai e senta. Você tem que usar a psicologia invertida com ela, para você começar a ter resultado. Fica calado, não quer que você fale nada. Ela começa a falar. A mente de amônio carbônico, ela está o tempo inteiro dispersa, distraída, ela não tem foco. Mas acontece uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que essa mente está dispersa, ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Sabe aquela criança que está brincando ali no canto e você ali conversando bem baixinho, aí daqui a pouco ela, não, mas assim, ela fala de alguma coisa. Ué, mas ela está prestando atenção? Então, eu quero que vocês peguem essa ideia. É uma distração que não é uma distração. É uma distração apenas para não se posicionar, mas ela está atenta ao que está acontecendo. Então ela vai ter problemas de reprovar na escola, mas não porque ela não tenha problema de inteligente, ela é inteligente. Só que os pais dela esperam que ela seja uma criança normal, como todos os outros, e que passem de ano. Então ela não vai passar. Ela vai ser reprovada por isso. E não adianta querer dar presente, não adianta falar porque essa criatura tem dificuldade de estar à frente, de resolver qualquer coisa, de tomar qualquer tipo de decisão, de se posicionar. Ela está sempre esperando que as pessoas ao redor venham fazer. Só que as pessoas fazem o que elas fazem, não o que ela quer. Então ela se revolta com aquilo. Ela vive nesse papel conflituoso. Ela tem odores azedos. O hálito, o CC, a urina, tudo dela é muito ácido, muito azedo. Ela é muito azeda. A expressão dela é carrancuda o tempo inteiro. Não sorri. Ela pode achar algo super engraçado. O máximo que ela faz é o movimento do canto dos lábios. Bem de leve, mas ela não ri. Ela tem esse movimento de tristeza, aquela coisa assim, bem mão no bolso, cabeça baixa, ou a gola da camisa bem alta, ou o capuz. E ela ali. Então você vai encontrar todos os movimentos de negação. Negação ao movimento, negação de abertura, negação de diálogo. Negação, pense em negação, do contra, da oposição. Mas ela não faz aquela oposição. Por exemplo, eu tenho um outro medicamento que também tem questões com os pais, chama-se fluoric ácido. Só que o fluoric, ele vai ainda, ele individualmente, ele não precisa do grupo não, ele pega, ele agride, ele xinga, ele ofende o pai. Esse aqui não, ele fica quieto, o pai grita, abaixa a cabeça. Mas ele agride o pai com o que ele é. Eu sentei e eu começo a mexer minha perna, mexer minha perna. Tem um medicamento que indica isso, que é a chamada síndrome das pernas inquietas. Vocês já ouviram falar isso? Esse medicamento muito bom para isso chama-se zinco. Agora, por que esse também... Vocês já viram aquelas pessoas que ficam em pé, que elas estão em pé, no movimento mais ou menos assim, e elas ficam assim. Já perceberam isso? Mas observe um detalhe, quero que vocês percebam a diferença aqui. Parece besteira, mas elas falam muito. Simbolicamente, os nossos pés é que nos levam em direção a algo. Todas as vezes que você pensar em um objetivo, você pode estabelecer o que quiser. Quando você pensar em um objetivo,
Você pode estabelecer o que você quiser na sua mente. Mas o que você estabelecer na sua mente, você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo, você tem que movimentar o seu pé. O pé, ele fala nessa questão do movimento em direção à realização. Então, ela tem esse medicamento, ele tem esse movimento de muita agitação, mas ele não permite que os pés saiam do lugar. Então, ele tem esse movimento muito em pé, destacando que ele tem uma energia suficiente para fazê-lo se movimentar em direção a algo na vida dele. Mas há uma força que o impede. Então, há um movimento que quer que ele faça e um movimento que impede que ele faça. Ele é uma contradição intensa, porque há um movimento para ir e há alguma coisa que o prende, que o cristaliza, que não faz com que ele saia do lugar. Então, ele não desenvolve na educação, no estudo, no trabalho, em nada, ele não se desenvolve. É porque ele não tem a competência, ele tem energia? Ele tem, só que ele não faz o movimento de ir. Então, essa agitação nas pernas, então, à noite você vai encontrar uma pessoa nas pernas, na cama, mexendo as pernas, dobrando as pernas, ou quando a pessoa se senta, ela está mexendo sempre as pernas. Esse é zinco. Agora, esse não, as pernas estão paradas, os pés estão fixos, cristalizados, mas o movimento está indicando o tempo inteiro que eles estão estáveis, estão querendo fazer. Há um movimento que quer levá-los, mas há uma força neles mesmos, não há ninguém que está segurando. Toda a limitação de amônio carbônico é dele mesmo. Olha só isso. A imagem que tem do Pai é idealizada, ou seja, não é aquilo. A imagem que ele tem, ele idealizou, está na cabeça dele. Eles não enxergam os pontos fracos do Pai. De repente, o Pai revela a sua humanidade. Aí eles começam a ver que o Pai não é bem assim. Nossa, meu Pai não é bem o meu herói. Meu Pai não resolveu aquilo. Então, alguém gritou com ele, viu? Ele foi um dia, o pai levou ele no trabalho, vamos levar no meu trabalho. Chegou lá, o chefe deu um esporro no pai, o pai abaixou a cabeça. Ele, mas o que é isso? Ele não tem a noção de que, peraí, tem autoridade aqui. Aí o pai é um banana, um babaca. Aí pronto, a autoridade se quebrou até aí. Os problemas na pele que deixam a pele com aparência suja. Seborreia, caspa, micose, que mais que você vai encontrar? Sarna, lúpus, que mais? Mancha, aqueles pano, clorose, né? Psoríase. Então, tudo aquilo que deixa feio, espinha, aquelas espinhas que ficam inflamadas, vermelho, rosto, assim, aquela coisa assim, bem intensa. Tudo que deixa a pele, a aparência deles, mexeu na pele, pode pensar em amônio carbônico, principalmente adolescentes. E é legal você ver numa consulta depois, chegar um amônio carbônico lá, recém-saído do banho, todo limpinho, assim, todo perfumadinho, assim, você olha para o moleque assim, todo arrumadinho, cabelão penteadinho, assim. É legal, assim, sabe, ver esse movimento de tomada de equilíbrio. É claro que nesse caso você sabe que você vai precisar conversar muito com o pai dessa criatura. Muito, muito. Você vai ajudá-lo bastante, ele vai ter muito, mas ele vai ficar nessa falta, ele vai ficar nessa. Ele vai se harmonizar, vai tomar um banho, vai se limpar, ele vai se adaptar ao sistema, ele vai se enquadrar, vai produzir, mas ele vai continuar com esse vazio, com essa angústia. E isso que você está falando é muito especial também no sentido de reconhecer que nosso trabalho ele é parte de algo maior. Quanto mais ferramentas nós utilizarmos para ajudar aquela criatura, um bom psicólogo, um bom acupunturista, um bom terapeuta da constelação familiar, um bom espaço espiritual, tudo isso somado, ele ser levado não só talvez a ser pai, mas a assumir como, por exemplo, assumir funções de coordenar um trabalho com crianças, onde ele passe a ser o líder, ele sinta que ele pode ser a referência. Me veio à memória o caso de um aluno em que nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor e pedimos para que o professor começasse a dar para esse aluno que estava causando muitos problemas, dar para ele autoridade dentro da sala. Você vai me ajudar hoje, você aqui é o responsável por isso, você vai fazer isso. E foi uma mudança assim, da água para o vinho. O garoto, então ele trouxe tudo aquilo. E outra coisa, porque quando que você entende melhor sua mãe? Não é quando você se torna mãe? Não é isso, gente? De verdade. Então, assim, quando é que você entende melhor o seu patrão? Quando você se torna chefe.
Quando é que você então entende melhor o seu professor? Quando você se torna professor. Quando você vai lá no outro lugar. Então, o que acontece? Quando você dá a essa criatura espaço para ela construir e expressar uma autoridade, ele quebra aquela ideia de que ele teria que ter encontrado no outro uma autoridade para ele ser uma pessoa feliz. Porque, e esse é um outro problema da maioria dos pais, principalmente os pais muito jovens hoje. Qual é o grande problema? Que eles estão querendo construir um processo onde eles estão ali para servir aos filhos, para atender a plena necessidade dos filhos. Os filhos não podem ter nenhuma, eles estão prontos sempre para resolver. E a vida não é isso. Eles não estão conseguindo dar espaço para construir a autonomia dos seus filhos. A autonomia não é só capacidade de resolver. A autonomia também é a capacidade, a consciência de que também ele precisa de ajuda, que ele sozinho não dá conta. Os nossos pais, eles têm um papel muito importante, e eu quero compartilhar com vocês a imagem daquela corrida de bastão, onde um corredor vem e passa o bastão para o outro corredor. Então existe, os pais, quando eles têm o equilíbrio, a sabedoria necessária, eles assumem o papel de cuidadores e de responsáveis. Mas ele chegou no tempo em que ele passa o bastão para o próprio filho, agora é com você. Então, você vai começar a construir a sua autonomia, a sua plena realização, quando você se tornar a sua maior referência. Você é a sua referência. Você é a sua referência. Não estou dizendo que você não ama os outros, muito pelo contrário. Mas você para de cobrar dos outros. Você para de se decepcionar com os outros. Você para de esperar dos outros. Você faz, você descruza suas pernas. Você para de ficar estado no lugar e você sai para fazer as suas coisas. Amônio Carbônico, ele traz consigo um grito. Eu preciso me encontrar. Eu preciso me assumir. Quando ele é cobrado, quando ele é pressionado, ele desmaia. Ele foge. Ele perde a consciência. Aí, quando a situação acalma, ele volta. Viram todas as pessoas daquelas pessoas que todas as vezes que estão pressionadas, elas desmaiam, não encaram as suas lutas, É diferente da crise da meia-idade, onde a pessoa, o homem viveu um período da sua vida e quando chegou à altura dos seus 45, 50 anos, ele regride aos 18. Ele quer regredir aos 18, mas a barriga dele não deixa. Vejam bem, eu tenho um adulto que viveu uma condição de adulto, que viveu que faltou alguns elementos na adolescência e no início da vida adulta, assumiu responsabilidades, estruturou os seus compromissos, criou os filhos, saíram de casa, agora ele quer voltar a curtir a vida. Uma pessoa que sai, se aposenta e passa a viajar, conhecer lugares, é uma coisa. A outra que passa a ter comportamentos que são típicos de uma determinada idade, de uma determinada geração, aí ele está com a crise da meia-idade. Não é amônio carbônico. Amônio carbônico não tem crise da meia-idade, porque ele não chega na meia-idade. Ele permanece na adolescência até os seus 80 anos. Aquela decepção que vem lá da figura paterna, lembrem disso. Amônio carbônico. A decepção que tem a ver com o elemento materno, amônio muriático. Por exemplo, a Acta é a raça nova, me vem à mente. Ela se corta com gilete, ela arranca a própria unha, ela mexe em feridas, mas ela faz coisas muito... Então, se ela, por exemplo, ela se corta com gilete, ela bota uma blusa para cobrir. Esse não, quando ele faz, ele mostra o que ele está fazendo. Para quando as pessoas verem, meu Deus, o que está acontecendo? Chama atenção. Fica assim, meu Deus, aí ele cala. Aí quanto mais as pessoas se assombram, aí o que acontece geralmente com a figura do pai? O pai não está mais nem aí para ele, o pai já desistiu dele há muito tempo. Entende? Você vai precisar chamar o pai, assuma seu filho de novo. Ele está precisando de você, nem que seja para você dar um grito no pé do ouvido dele. É o pai que já lavou as mãos. E aí o moleque está gritando para chamar a atenção do pai, da figura paterna. Ele tem a construção de que eu só existo a partir do reconhecimento desse cidadão. Quando ele me reconheceu, eu existo. E a gente tem que quebrar isso não só para ele, mas para nós. Você só existe quando você existe e você percebe que você existe. Não é quando alguém te reconhece a sua existência.
ou valoriza a sua existência, ou aplaude o que você faz. A maioria de nós vive nesse movimento de expectativa do outro. Nós podemos tomar amônio carbônico, sim, quando nós imaginamos que eu tenho um Deus que vai fazer tudo na minha vida. E que quando não dá certo eu vou punir, questionar esse Deus, vou me tornar ateu, vou me tornar cético, vou agredir tudo que é religião, porque Deus não existe. Por quê? Porque Ele não atendeu o meu pedido. E você, o que fez para você mesmo atender o seu pedido? Então, amônio carbônico fala de uma criatura que em algum instante da vida dele, ou não, talvez não necessariamente no instante, mas talvez ele nunca tenha olhado para ele mesmo, enxergado ele mesmo, percebido ele mesmo. Ele não tem uma percepção clara no espelho. Ele não olha no espelho, ele vê aquela sombra. Nem tem espelho, ele não lida com espelho. Ele se esconde no cabelo, no capuz, na roupa, porque ele não quer ver nada dele. Ele não quer ver, ele não quer saber dele. Ele nunca quis saber dele. Ele não tem noção nem que ele existe. Teve um ser que era tudo e que quebrou-se, e aí também eu não existo mais. Em essência, é isso que eu tenho que quebrar no amônio carbônico.